Atualmente, a gente observa que há uma crescente nas taxas de suicídio entre os jovens. E a gente pode pensar que os jovens estão muito engajados socialmente, né? Nas redes sociais, estão conectados a várias pessoas. E aí a gente se encontra uma contrariedade ao que Durkheim fala, porque ele diz que a coesão social, quanto mais o indivíduo está engajado socialmente, menores são as taxas de suicídio. Porém, entre os jovens que estão tão engajados socialmente, as taxas de suicídio têm aumentado. No entanto, essas ligações que os jovens estabelecem não são tão sólidas, são amizades voláteis. Os indivíduos, eles não se sentem conectados de maneira forte. Então, não existe uma consciência coletiva forte. O indivíduo não tem um sentimento de fazer parte de um grupo. E acaba que eles se tornam mais vulneráveis ao suicídio. Durkheim, ele classifica o suicídio a partir de suas causas sociais. E ele divide ele em três tipos: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Vou começar falando sobre o suicídio egoísta. O suicídio egoísta acontece quando o indivíduo ele tem um enfraquecimento da consciência coletiva. Ele não se sente parte de um grupo social. Ele cita como exemplo os viúvos, as pessoas solteiras, os divorciados. A instituição da família, ela gera uma responsabilidade social para os indivíduos. Quando ele se afasta dessa responsabilidade social, muitas vezes ele perde o sentido. Ele não tem uma responsabilidade de proteção ou de auxílio à sua família. Então, esse indivíduo está mais vulnerável ao suicídio, ele se sente sozinho. Outro exemplo, ele diz que os países de origem religiosa protestante, as taxas de suicídio são maiores que os de tradição católica e judaica. Isso porque, nesses países de tradição protestante, há uma valorização maior do livre exame, da ciência. A religião não é marcada por um tradicionalismo. Então, os indivíduos, eles seguem muito suas vontades individuais. Eles têm uma consciência própria dentro da religião, uma consciência mais individualizada, menos tradicionalizada. Então, muitas vezes esses indivíduos geram uma dúvida quanto aos seus preceitos. Eles não se sentem parte de uma consciência coletiva, como é mais sorte nas religiões católicas e principalmente nas judaicas. Nas judaicas, o grupo ele sofre muito julgamento, né? Os judeus são muito atacados. A gente pensa aí na questão do nazismo, neonazismo. Então esses indivíduos eles se juntam para defender os seus valores, para defender suas tradições, mais do que em outros grupos, como os protestantes ou como os católicos. E isso acaba gerando uma consciência coletiva muito forte. Então a gente vê que há uma tendência de diminuir as taxas de suicídio. Enquanto nas religiões protestantes, como há uma consciência mais individualizada, o indivíduo perde esse sentimento de fazer parte de um grupo e se torna mais vulnerável ao suicídio. Agora, falando sobre o suicídio altruísta, é quando o indivíduo considera que o suicídio trará um benefício à sociedade como um todo. Ele cita como exemplo os soldados, quando cometem um ato do suicídio para salvar um companheiro ou para concretizar a sua missão. Então, um exemplo são os soldados kamikazes, né? Na Segunda Guerra Mundial, a gente tem nessa imagem a Batalha de Pearl Harbor, em que os pilotos japoneses eram considerados soldados kamikazes
eles se lançavam contra os navios ou contra outros aviões, suicidando-se, porém levando o inimigo, né? Então, é um exemplo de suicídio altruísta. E, por fim, o suicídio anômico. O suicídio anômico, segundo Durkheim, é o tipo mais comum na sociedade moderna, em que basicamente há um enfraquecimento da consciência coletiva, da coesão social. Segundo Durkheim, existem dois tipos de solidariedade: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Nas sociedades pré-capitalistas, a solidariedade mecânica predominava. Os indivíduos, eles procuravam ajudar uns aos outros para manter uma convivência harmoniosa. Então haviam trocas de produtos agrícolas, tudo para favorecer a convivência. Então havia uma forte consciência coletiva. Nas sociedades capitalistas, e a industrialização e o surgimento da divisão social do trabalho, há um enfraquecimento dessa consciência coletiva. O indivíduo, ele prioriza a si mesmo, ele prioriza as suas necessidades. Então, não há uma certeza sobre o que seria bom para a coletividade. E esse tipo de suicídio, ele aumenta principalmente nos períodos de crise econômica, nos períodos de crise política, em guerras, onde a sociedade não consegue mais impor uma moral sobre o indivíduo. A sociedade fica muito dividida e os indivíduos, eles ficam mais vulneráveis ao suicídio, justamente pelo enfraquecimento dessa coesão social.